E isso nós não sabíamos no sistema. Veja, sabes que? Foi graças a que um dia Deus mesmo se vestiu de um vaso de barro. Veja, aqui está, em José Luiz de Jesus Miranda. Se vestiu e então nos comunicou sua graça, sua ciência, e gravou esta ciência em nossas mentes e hoje vivemos agradecidos. Quantos estão agradecidos de ser parte deste governo? E hoje vamos, veja, a outra maravilhosa glória. Dê um aplauso lindo a Jesus Cristo e vamos escutar as palavras inefáveis em lábios de Jesus Cristo, homem. Dê um aplauso bem lindo. Ah, papai, isso é. Con gozo. TV Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba, Padre. Bom, vamos para o tema, deuses. O tema hoje é conhecendo como fomos conhecidos. Conhecendo como fomos conhecidos desde quando? Vamos começar com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, capítulo 5, verso 17 e 18. De modo que se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém revela Cristo, ele é uma nova criação. Ele já não é o que ele é em carne. As coisas velhas. E o que são as coisas velhas? A maldição, o medo do diabo, tudo que tu tinhas na cabeça. Até teu país é velho. Até tua cultura passou. Eis aqui todas são feitas novas. Quer dizer que a religião nos traiu, não revelando que quando Cristo morreu e ressuscitou, todo o que tem essa experiência com ele não está suposto a conhecer-se segundo a carne. Ele é uma nova criação. Mas isso não se disse. Pedro não disse isso. E Pedro sabia, porque tu sabes que Pedro vivia como gentil. E nos 15 dias que ele passou com Paulo, parece que Paulo disse: veja, Pedro, depois da cruz isto mudou. Não siga tratando os demais como tu tratavas antes. Eles são uma nova criação. Mas Pedro disse: não posso fazer isso. E aí começaram as missas, começou toda essa mentira que começou no Vaticano, em Roma. E aí começou. E não disseram a ninguém que era uma nova criação. E mais, até mesmo os evangélicos não sabem que são uma nova criação. Eles pensam que tu és uma nova criação, então não pode beber, não pode fumar, não pode ir aqui, não pode dançar. Para eles isso é uma nova criação. Então as coisas velhas passaram, você já não fuma, você já não fala as palavras más. Então eles vejam, é um contexto de tua experiência aqui. Eles não sabem que quando Cristo morreu e ressuscitou, ele fez todas as coisas novas. Tu és relativamente uma pessoa sobrenatural. Mas não se disse. Bom, por isso foi que Paulo disse: havendo pelejas e divisões entre vós, não sois carnais e andais como homens? E parece que disseram a ele: que nós somos marcianos? Não, vocês têm que andar como deuses, não como homens. O verso diz de novo: de modo... veja como diz o 16. Veja o 16. Passe-me o 16 aí. De maneira que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo o quê? E até mesmo se a Cristo conhecemos segundo a carne, o que diz? De modo que se alguém está em Cristo, o que é? E se tu és uma nova criação, Cristo é o carpinteiro judaico. Tampouco ele deixou de ser isso. E como a religião conhece hoje o cristianismo deles? O que envolve Jesus de Nazaré? Eles estão em 2000 anos de atraso. Eles não revelaram a verdade ao matar a Paulo em Roma, pois Pedro
se encarregaram de só apresentar uma religião de comportamento, de arrependimento, de porta-te bem, não faça isso, não faça algo mal. E então começaram com as coisinhas aí, com essas todas que a Igreja Católica nos ensinou. Olha, por 2000 anos conseguiram fazer isso. Se eu não apareço, ficava assim. Não, ficava assim, porque ninguém havia explicado isso. Veja o verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E com quem tu te reconcilias? Com quem já estivestes? Então, ao não apresentar isto, apresentar o que? Arrependimento. Tu estás em pecado, passa à frente. Ou vá ao confessionário. Né? Mas então essa reconciliação significa que tu fostes conhecido desde antes. Te reconciliastes com alguém que já tu conhecias. O ministério da reconciliação implica que tu és totalmente uma nova criação. Conhecer-te em nível teu, humano, é bem pobre. No contexto da nova criação, tu estás curado, tu estás próspero, tu estás rico. Agora, no contexto de tua humanidade, estou chupando um cabo, como dizem aqui em Miami. Isso está ligado, isso está mal, porque assim é alguém. O que faziam? Os que andam como homens, mas os que andam como Deus, como falamos. Tem que ser. As pessoas pensam que a jactância que nós dizemos, nós possuímos tudo, sou rico. Eles dizem, essa gente são os mentirosos. Porque eu vi os demais dizendo a mesma coisa, eu conheço aquele lá não tem para pagar aluguel esse mês. Aquele não pagou o carro, esse aqui não pagou. Está dizendo que é rico e possui tudo. É porque aquele que está em carne vê hipocrisia no nosso meio. Porque não tem revelação. Anda na velha criação, não na nova. Por isso é que nós somos um povo diferente. Porque falamos diferente, não porque nos dá vontade ou por jactância. Por isso a imprensa diz, eles se respiram um ambiente de prepotência. Quando eles vêm aqui, eles começam a olhar, e como eles o que vão é a missa, imagine, uma missa. Uma missa, um grupo de aborrecidos aí, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, imagine isso aí, pobrezinho, orando e recordando ao que morreu. Imagine. E o pedófilo ali, limpando o copo ali. Sim, mas já não é nem sacerdote, você é um pedófilo. Eu vejo um padre, eu vejo um pedófilo. Não posso ver outra coisa. Ainda que decidiram falar mais mal da Igreja Católica. Não. Me criticaram muito, agora eu vou falar da grande rameira. Não, agora eu vou dizer, não, que a grande rameira caia, mas não vou dizer catolicismo, vou dizer a grande rameira. E quem é a grande rameira? Bom, é aquela que está em pecado, que é a mesma coisa. A ideia é não mencionar nomes, me disseram, não mencione nomes, tá bom? Pois então eu sigo contra a grande rameira. Porque a grande... mas você se sente aludido? Sim, se você está falando de nós, você aceita que você é a grande rameira? Se sentem aludidos. Como quiser. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 9 ao 12. Primeira, capítulo 13, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o perfeito, que é o que estamos fazendo nós agora, pois o perfeito não estava. Até mesmo Paulo falando com eles não podia mostrar o perfeito, eles não entendiam. Então diz, mas quando vier o perfeito, então o que é em parte se acabará. Quando eu era menino, falava línguas? Não, falava como menino. Pensava como menino.
julgava como menino. Veja, dizia, não, estou mal, me sinto mal, julgava tudo mal. Mas quando já me tornei homem, deixei o que era de menino. Agora vemos por espelho obscuramente. Esse agora era lá. Você já não vê obscuramente. Mas então veremos. Isso se falou, isso se criou para agora. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como fui o quê? Esse é o tema desta noite. Tu tens te conhecido como fostes conhecido. Por isso é que tu dizes, eu sou um anjo perfeito. Porque tu já conheces como Deus te conheceu antes de ter carne. Quando eras espírito. Isso é grande. E isso dá paz, dá tranquilidade e segurança. Veja Efésios capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Como você está? Santo e diante de quem? Diante de mim, tu estás perfeito. Mas diante do teu velho, do teu pai, diante do teu chefe, diante dos religiosos que vão na igreja e dizem, perfeito esse? Sem dúvida, tu fostes predestinado e conhecido para ser santo e sem mancha, e assim que tu estás. Digo, na nova criação é sem ruga, sem mancha. Tu não estás tratando de chegar a uma posição, tu já chegaste, tu a tens, tu és. O que tu fazes é crescendo em graça para representá-la bem. Mas esse é o crime da religião. A religião nunca disse a verdade. Se tu conheces uma igreja que te disseram isso, então eu estou calcando aquela igreja. Ou é que estás me escutando? Hebreus 12, 22 e 23, podemos ler novamente, está em linha com o pensamento desta noite. Senão que vos aproximastes ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, Jerusalém, a que está na Ásia. Veja, Jerusalém ainda está indo... estão fazendo ainda giras. Pastores, por $1.200 você vai comigo. Vou com o pastor. Necessitamos 300 que venham. $300 mil. E temos hotel e tudo. Você já chega num hotel desse que não tem nem papel de... Não, você tem que usar papel sem... Tem sabão, toalha. E você vai caminhar por onde Jesus de Nazaré caminhou. Veja que bênção, hein? Quando por aí caminha meio mundo já. Digo, por aí caminhou Jesus de Nazaré e quantos caminharam por aí por cima? Isso já taparam. Essa não é a Jerusalém. Você sabe que tem gente que me disse, você vai a Jerusalém? Nem me interessa. E tanto que você fala do Evangelho? Não, do Evangelho sim. Mas eu tenho ido a Jerusalém. Bom, eu já venho da Celestial. Mas aquela não me interessa. Ali o que tem é balaço. Posso lá e receber um tiro lá. E os anjos não vão te proteger, porque os anjos vão dizer, o que você está fazendo aqui? Gálatas diz que a Jerusalém atual está debaixo de maldição e em escravidão. Assim que, veja, a mim não me interessa ir para lá. Para nada, eu não vou fazer viagem para lá. E pensar que há milhares de cristinos, não, que se mudaram para lá porque eles pensam que Cristo vai vir lá.
Mudou de rota. Mudou de... Sim, verdade. Se ele é o regente dos gentios, o que ele vai fazer lá? Ele tem que estar onde estão os gentios. Olha, o assunto fica mais claro aqui. Olha, e há algo mais aí nesse 12:22 de Hebreus. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de quê? Isso envolve a minha cobertura de anjos. Tu sabes que estou recebendo correio agora, pois às vezes eu recebo correios de gente que são maltratadas no ministério. Sim? Não muitos me dão queixa dos bispos, me dão queixa de pastores, reclamam de um irmão que o convidou e que em convidou agora está maltratando ele, quando foi ele que o trouxe ao ministério. E então, às vezes eu me pergunto, bom, se ele é novo, eu entendo, mas se já leva um tempinho no ministério, você não tem mais que estar se queixando? Que se o bispo não te entende, que se não te reconhece, que se o pastor aquele não te reconheceu, mas veja, para isso você tem anjos. Eu não posso te ofender nisso, te defender nisso, mas tu podes dizer, anjo, vocês sabem minha conduta. Eu reclamo sua assistência em minha vida e não vou me defender. Vocês vão sacar à luz o que eu estou fazendo. Vou colocar em prática o que eu creio. Porque senão você vai se desquitar, vai começar a falar e você acaba fazendo o mesmo. Você está pagando com a mesma moeda. E Romanos diz, minha é a vingança. Eu pagarei, diz o Senhor. Deixai o juízo em minha mão. Sim, alguns eu tenho que escrever a eles e dizer, olha, abençoado, abençoada, me dá pena que estejas passando por uma situação assim no ministério, mas nem tudo que brilha é ouro. E ao ministério você sabe que o pescador saiu para pescar e pegou um montão de peixes, e há uns peixes bonitos, mas quando você pega assim, eles são elétricos, são enguias. E então, pois aí um se senta aí na praia, esse peixe é bem bonito, mas... E então, às vezes, tem pessoas que te põem à prova no ministério. Você não tem que falar do ministério, julgar o ministério porque fulano, cicrano. É que tem gente que não tem medidas. As medidas são fatais. E se queixam por qualquer coisa e creem que o mundo tem uma dívida com eles. Ou que eu, como eu iluminei eles, bom, você tem que meu pai. Ajuda-me. Eu me salvei eu agora. Agora eu sou o culpado que eu iluminei a ele, agora a culpa é minha. Ou seja, que tinha a habitação suja, eu fui lá, peguei o flashlight, a lanterna, iluminei, descubro que está tudo aí sujo, disse, de quem que é a culpa? Não, isso estava aí, a única coisa que eu fiz foi iluminar. Não, no ministério tem gente que são bem tremendas. E você tem que estar preparado porque essas são pessoas que sacam medida a você. Mas não é que te sacam medida, te sacam confissão se a tens. Isso é para que... Porque eu vou te dizer uma coisa, eu tenho visto gente sofrida nesse ministério, mas se mantém firme. Passe o que passe, a palavra diz, eu sei quem eu sou, eu sei que eu estou chamado. A mim nada vai me mover daqui. Podem te dizer o que te disserem, você está firme porque é em quem você creu. Isso depende do que você tiver aqui. Porque se você vai se queixar e vai jogar para lá, não, porque ele disse, porque eu vou dizer, olha, aquele outro, e começa, e estás na mesma do que você disse que está fazendo, você está fazendo a mesma coisa. Leve cativo. Trate com teu anjo. Anjo, dá-me justiça. Faça-me justiça, eu sei que eu estou fazendo, está bem, vou seguir fazendo e vou provar o meu ponto. Vou provar que eu estou nesta palavra e vocês têm que me respaldar. Veja, José Luiz não te pode ajudar a ti muito. Agora, o que sai da boca de José Luiz, sim. De fato, eu o que posso fazer é incomodar-te bastante. Por isso é que as pessoas se acercam a mim, olha, com
com a posição que eu tenho, você vai esperar muito de mim. Obrigatoriamente você vai esperar que eu seja um fenômeno, e esta carne não é nenhum fenômeno. Então, eventualmente, você diz, mas não é Jesus Cristo homem? Mas veja. Algo vai me acontecer. Olha, malento. Eu trato, você vê. Eu sempre ando com meu... Eu sempre ando com meus comprimidinhos, minhas pastilhinhas. Agora eu não acho que... Veja, eu tenho uma. Sim, porque, imagine, tem gente que eu lhes causo tropeço. Por quê? Porque põe a vista em José Luiz. Eu não posso ajudar muito. Eu sei quem eu sou e o que sai de minha boca. Esse conteúdo, aí sim você pode pôr. Não, mas em Cuba não me conhecem. Você anda escondidinho em tua casa? Aqui você chega abençoado, como está? Mas quem te conhece bem, quem te conhece como tu és conhecido. E eu sou meio boa gente, sabe? Eu sou meio boa gente. Bastante trato, hein? Olha, um pouquinho aí, você sabe, mas não é fácil, você sabe, as coisas não são fáceis. E tu não és fácil tampouco, aqui ninguém é fácil, está metido em carne e não é fácil. Então, a ideia é conhecer-nos como fomos conhecidos. O que sucedeu antes de tu teres carne, isso é o mais importante em ti. Quando Jesus se vê como inalcançável, olha-te por dentro. Conhece-te em teu interior, que aí há um reino inabalável. Porque nós podemos decepcionar grandemente. Então a religião ocultou. Hebreus 10, 19 e 20. Assim que, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo, esse é o que Pedro não deixou entrar. O caminho novo esconderam, seguiram no caminho velho. Diz, e caminho novo e vivo que ele nos abriu através de sua carne, ou seja, que ele morreu, sofreu para abrir-te um caminho novo. E Pedro e os apóstolos ocultaram e te mantiveram com sua carne. Não te passaram ao novo caminho? Não, te mantiveram na senda antiga. Bom, quando eu estava no sistema, eu ouvia as irmãs que levavam anos e que falavam no púlpito, os pastores. Irmãos, tem que voltar à senda antiga. E eu, amém. Não sabia o que eu estava falando. Não, então as mulheres que se arrumavam os cabelos e tudo, tem que voltar ao monho. Tem que voltar, não ser muito elegante, descuide-se, como que elas diziam. É que esse é um caminho velho. Se põe a ler que assim se vestiam aquelas grandes mulheres. Que se põem a, por exemplo, imagine, 2 ou 3 mil, 4 anos atrás, como é que você vai se vestir como essas mulheres, rapaz? A pensar que vem uma bruxa aí pode até te matar. Bom, olha, como fora uma igreja de Porto Rico que foi lá em Orlando. E então disseram ao pastor, pastor, podemos nos banhar lá na piscina? Ele disse, bom, calças compridas e saias por cima. Se pode meter na piscina com calças compridas e saias. Não. Danificaram para botar, porque já imaginou essas telas aí, botando cores aí? Pareciam umas lontras lavando roupa. Se jogavam lá e subia tudo. Parecia...
Que ridículo, verdade que sim? Hebreus 10, 29. Este é o crime da religião. Quanto maior castigo pensais que merecerá o que pisotear ao Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do pacto no qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito de graça. E isso é o que tem feito a religião, veja. Tiveram por imundo o sangue do pacto e não disseram ao povo que eles eram uma nova criação, que tinham que seguir conhecendo-se em carne. Então eles fizeram afronta ao Espírito da graça, pondo mandamentos de homens, pondo legalismo e lei. Ou seja, tiveram por pouco o sangue de Jesus e o pacto da graça o violaram e o apresentaram ao mundo uma religião. Ou seja, estamos falando aqui não só do romanismo católico, estamos falando dos evangélicos e todos os grupos apresentando pecado. Bom, imagine, se te apresentaram um pecador, quer dizer que não te apresentaram uma nova criação. Se disseram que tu estavas em pecado, que você podia se perder, isso não é nenhuma nova criação, tu eras uma criação remendada, cheia de coisas porque em verdade tu és uma nova criação e todas as coisas foram feitas novas, como é que você pode se perder? Como podem os demônios brincar contigo? Mentiram a você. E então, isso é o que pesa sobre a religião. Fizeram afronta ao Espírito da graça e o sangue de Jesus Cristo pisotearam. Aqui não aconteceu nada. Isso foi um show que Jesus fez na cruz e ele aqui segue tudo igual. Vamos trazer Moisés para cá e seguimos com o nosso rei Moisés. Agora, alguém tem que levar a sentença. Vamos ver a Gálatas 5:10, quando Paulo diz sobre a grande sentença que há sobre Pedro. João e Tiago, eu confio em respeito a vós no Senhor, que não pensareis de outro modo. Alô? Que não o quê? Por que fala da mente de pensar? Porque este é o fenômeno, é a mente. Como é que você serve a Deus? Com a mente. E Paulo disse, eu confio a vosso respeito no Senhor, que não pensareis de outro modo. Mas aquele que vos perturba, aí está o problema, levará a sentença, seja lá quem for. E o contexto são os apóstolos. O contexto são os apóstolos. Paulo disse, vai haver uma sentença. Veja, há 3 fenômenos, os 3 grandes que levaram essa sentença. Pedro, o usurpador. João, o pedófilo. E Tiago, o apóstata. Usurpador, pedófilo. Lembra que João sempre estava encostadinho ali? Pedro, usurpador. João, o pedófilo, representa todos os sacerdotes abusadores de crianças. E Tiago, o apóstata. Tu sabes por que Tiago é o apóstata? Porque ele disse, irmãos, veja, não é só pela fé. Ainda que Paulo disse, concluímos que tudo é pela fé. Mas então, e é a verdade, porque ou seja, há certa verdade em que se tivesse por fé, levar a cabo. Verdade? Deve levar a cabo. Por quê? Porque meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Se tu tens conhecimento, não deves perecer, deves viver, deves defender-te. Mas então Tiago disse, bom, então isto não é por fé nada mais. Você lembra que Tiago disse, não sejais ouvidores somente, senão sede fazedores da palavra, mas por meio de fazedores metia o legalismo e violava o termo de fé. Olha, entrando a apostasia, apartando as pessoas da fé. Assim que o crime da religião é não haver dado a disciplina que Deus tinha para seus filhos, que era dizer-lhes que eles foram conhecidos desde antes da fundação do mundo e que Deus voltou a reconciliar todas as coisas consigo. Deus voltou a conhecer a seu povo como conheceu antes de ter carne. A carne a tiraram do meio.
Deus te vê como a congregação dos espíritos dos justos feitos perfeitos. O pastor ou congregação que viole estes princípios está pisoteando o sangue de Cristo, está tendo por imundo esse sangue do pacto e está fazendo afronta ao Espírito de graça. Não quer graça na congregação. Te fala de graça um pouquinho, mas põe balance. Não, é que tem um balance aqui, um pouquinho de lei também. Tem cuidado, que se diz a verdade, se desbocam. Aqui dizer a verdade para que se desboquem, para sacar medida. Então a ideia correta é levar a cabo o que Deus nos deu, confessar e que se manifeste em nossas vidas. Amém? Então dizemos que a religião fracassou. Mentiram para nós, o ministério crescendo em graça, aí não violou um princípio, disse a verdade. Nos conhecemos como fomos conhecidos. Pai. ¡Vamos, Padre! Eres mi Padre, mi amado y mi Señor, quien se vistió de un velo y me edificó, mi torre fuerte, mi amado, el regidor, quien renovó mi mente y mi confesión, quien me enseñó cuál es mi posición, tú mi Padre eterno, el gran pastor, aquel que los misterios vino a aclarar, y mi cuerpo con tu evangelio transformarás. Tú eres el Dios de mi vida, el único Dios, Rey consolador. Tú mi Padre Jesucristo, mi Rey y Señor. Tú eres el Dios de mi vida, mi Salvador, Dios de mi espíritu, en tu número es sabiduría y amor. ¿Cómo no amarte, mi Dios, si todo tú me lo has dado? Tú eres el Dios de mi vida, el único Dios, Rey consolador. Tú mi Padre Jesucristo, mi Rey, Señor. Tú eres el Dios de mi vida, mi Salvador, Dios de mi espíritu, en tu número es sabiduría y amor. ¿Cómo no amarte, mi Dios? ¿Cómo no amarte, mi Dios? ¿Cómo no amarte, mi Dios? Si todo tú me lo has dado. ¡Amado Padre! Amada preciosa en todas las naciones, declaramos la mejor semana de tu vida, siempre con cubierta angelical a su servicio.